Estamos aqui de volta, muito bom. Olá oficial do professor Thiago Souza. E estamos para ver calorimetria, medida do calor. Esse assunto é bem interessante, cai bastante no Enem e não é, de certa forma, muito enjoado. Bom, são 10 questõezinhas. Vamos ver a respeito dessa ideia de calor, logicamente, medida de calor, né? Vamos ver o calor sensível, o calor latente, ou seja, o calor de variação de temperatura, o calor de mudança de estado. E depois vamos ver os princípios da troca de calor. Muito bem. Bora lá então, né? E aqui estamos nós, como prometido, a primeira parte é a respeito de calor. E lá no Paraná, chegamos nessa daqui. Tem um títulozinho, né? Cuia de cristal, olha só. Inovando, né? O formato da cuia, o material. Vai no mate, compadre? Não, obrigado. É que esqueci das minhas luvas de amianto. Bom, bem interessante. O que diz assim? Com base na charge e nos conceitos da termodinâmica, é correto afirmar que as luvas de amianto são utilizadas porque a condutividade térmica, muito bom, condutividade térmica, pelo nome dá para perceber que é o quanto de energia esse material pode conduzir. Então nós temos materiais que são bons condutores e materiais que são mal condutores. A ideia é que se você quiser isolar, por exemplo, um cobertor, né, você vai utilizar um material que seja isolante térmico, ou seja, ele não deixa calor passar, ele não conduz essa energia. Então, no caso aí, se a cuia é de cristal, bom, dá-se a ideia de que ela vai ser um bom condutor. E por que ele está usando as luvas de amianto? Justamente para ele ser um mau condutor. Ele não quer queimar a mão com esse mate quente. Bora ver o que tem de opções aqui. O que nós podemos afirmar? A condutividade térmica da cuia de cristal é menor que a do líquido. Não, eu acho que essa ideia aqui não precisa ser, mas primeiro que a cuia de cristal ela tem alta condutividade, né? Se na letra B as condutividades forem iguais, não vai adiantar nada usar a luva de amianto. Letra C, a condutividade do amianto é menor que a da cuia de cristal. E aqui nós encontramos nossa resposta, né? Que é essa ideia de funcionar como isolante térmico. Mas outro seria o quê? Do amianto é maior? Não, senão aí vai ser o contrário. Eu já não preciso da luva de amianto. Já só a cuia de cristal já resolve. E a condutividade do amianto é maior que a do líquido? Não. Senão, para que usar? Ela vai repassar o calor mais fácil para a minha mão. Então a resposta é a letra C. Questão 17. Essa é do Enem. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma. Colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente foi queimada uma determinada massa do alimento, para poder liberar calor, né? Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, ela absorve, né? O técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera. Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial? Ele quer medir, ele calculou, na verdade, a quantidade de calor. No caso aqui, quantidade de calor, o que a gente pode ver? MC delta θ, massa, calor específico e a variação de temperatura. Para calcular isso, a massa ali tem, né? Isso aí ele consegue já determinar.
O calor específico é tabelado, então dependendo do alimento ele vai saber o valor. Então só falta para calcular esse calor a variação de temperatura. E para calcular a variação de temperatura é termômetro. Né? O cronômetro vai calcular o tempo, não tem tempo ali naquela fórmula. Dinamômetro vai calcular a massa, o peso para descobrir a massa, mas ele já sabe a massa. Radiômetro não vai calcular nenhuma daquelas coisas ali. Potenciômetro também não. Na verdade, o potenciômetro ele vai medir uma unidade elétrica. Então não tem nada de eletricidade aí. Letra C. E agora estamos em São Paulo. Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. Da chama ao que se deseja aquecer. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor específico de determinado óleo é 0,45 caloria grama grau Celsius. Para que 1000 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la por 5 minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 gramas desse óleo for aquecido nesse fogão durante 1 minuto, a temperatura desse óleo será elevada em aproximadamente... Bom, aqui ele está querendo... né, são duas situações, não sei se você percebeu. Bora ver aqui na primeira. Então eu tenho... Ele está no que, rapaz? Vou fazer de conta que é uma panela, né? Uma panelinha. A panela ficou feia, hein? Vai colocar a água. Aqui está a chama. Certo? A gente precisa descobrir qual é o fluxo desse fogão. Fluxo ou potência térmica. Aí vai do gosto que você quiser. Nesse caso inicial, ele tinha 1000 gramas de água. 1000 gramas de água. O calor específico que eu tenho, ela estava a 20 graus Celsius e foi para 100. Então aqueceu essa água para 100 graus Celsius. E, bom, aparentemente ele não evaporou, então não vamos mexer com calor latente ainda. Nós temos, deixa eu escrever aqui em cima, a nossa fórmula de calor sensível. Guarde essa informação, por favor. O calor sensível é o calor necessário para mudança de temperatura. Quando nós precisarmos dele, vai ser isso aqui. Então, quanto de calor foi fornecido para essa água, essa massa de água? Ó, a massa é 1000, mas Thiago está em grama. Calma, olha lá. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Na unidade do calor específico. Caloria, ou seja, toda a energia vai ter em caloria. Grama, ou seja, toda a massa vai ter que estar em grama. E graus Celsius, ou seja, toda a temperatura vai ter que estar em graus Celsius. Então, o calor específico é 1. E a variação de temperatura estava em 20, foi para 100. Aí, final menos inicial, dá 80. Então, aqui eu percebi que eu tenho 8 com 4 zeros. Então, 80.000 calorias. Não sei se vai sair no vídeo aí. 80.000 calorias. Mas tá. O fluxo ou potência térmica nada mais é do que a quantidade de calor por uma variação de tempo. Então, se foi 80.000 calorias, em quanto tempo a água aqueceu? Em 5 minutos. Olha aqui, ó. 5 minutos. 5 minutos. Eu vou colocar 5 mesmo, porque o óleo vai ser aquecido em 1 minuto. Então tá tudo em minuto. Então eu vou calcular esse fluxo em caloria por minuto. Então bora ver quanto é que dá essa conta. 1 vezes 5, 5. Então tá aqui, ó. 16.000 calorias por minuto. Então esse é o fluxo dessa chama de fogão. Muito bom. Então agora tirei essa água aqui. Coloquei o que? Coloquei 200 gramas de óleo.
Isso, ele não diz a temperatura inicial, mas ele quer saber quanto que a temperatura do óleo elevou. Ele quer saber o delta θ. Muito bom. Então eu tenho o fluxo. Eu sei que foi em 1 minuto. Olha aqui. 1 minuto que esses 200 gramas de óleo estão sendo aquecidos. Então bora ver quanto de calor foi fornecido. Então, ó, eu sei que o fluxo é uma quantidade de calor pelo tempo. Trocando aqui, esse fluxo não muda, é a mesma chama, é a mesma boca de fogão. O calor eu quero. E a variação de tempo, né, que aqui é tempo, tá? Por isso que eu coloco delta θ para temperatura. Foi 1 minuto. Então, eu tenho exatamente 16.000 calorias fornecidas. Tá bom. E agora? Agora eu quero a variação de temperatura. Bom, calor sensível é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Acabei de calcular que essa quantidade de calor, 16.000, são 200 gramas de óleo. O calor específico do óleo é 0,45. 0,45. 0,45 e a variação de temperatura está aqui. Manipulando esses valores, passando todo esse povo dividindo. 16.000 dividido por 200 vezes 0,45. Isso vai resultar um delta θ de 177,87 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. Como ele quer aproximadamente 180, né? Letra B. Bom, aqui nós estamos numa outra seção. Lá o parte inicial de calor, a gente acabou incluindo o calor sensível, que é que muda a temperatura de um corpo. E aqui vamos pelo calor latente. O calor latente, guarde essa informação, é o calor necessário, exclusivo para mudança de estado, ou seja, de líquido para gasoso, de sólido para líquido, sólido para gasoso e assim por diante. Bora aqui no Enem. Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação dos icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que a parte do gelo que fica submersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, observando a variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho. Com base nessa situação, verifica-se que o nível da água no recipiente... O que vai acontecer com a água no recipiente? Tá certo, deixa eu subir e colocar só as alternativas aqui. Então, a situação básica é isso aqui. Nós temos um copo com água e um bloquinho de gelo no meio dele. Sabemos, né, que o gelo ele boia na água líquida por causa da densidade. Né? A densidade do gelo ela é diferente. Se a gente for pensar, né, na dilatação, o volume reduz, né, na questão do gelo. Então, se o volume reduz, a densidade ela aumenta, já que a massa é a mesma. Então, por isso o gelo flutua na água. Não é isto? Massa é a mesma, o volume diminui, densidade aumenta. Tá certo. E aí? E quando derreter tudo? Quando derreter tudo, tá aqui toda a água, só que agora com o gelo derretido. Nós sabemos que, nesse caso aqui, o que está envolvido? Nós temos o peso e temos um empuxo, tá? Sendo que esse empuxo, se você lembrar da fórmula, empuxo é devagar. Essa densidade é do líquido, não mudou.
Esse volume é o volume submerso, que no caso ali do meu desenho seria praticamente a metade do gelo, que na verdade pela questão é 90%, porque um iceberg 10% fica fora e 90% fica dentro. E a gravidade que não vai mudar. Só que, à medida que esse gelo for derretendo, ele vai diluir, ele vai mudar a densidade e no fim das contas vai ter a mesma massa no copo. Então, aqui não vai mudar nada de nível do copo. Bora ver qual a opção. Então, primeiro diz que o nível vai subir com a introdução do bloquinho de gelo. Com certeza, eu vou colocar, o nível vai subir. E após o derretimento total do gelo, esse nível subirá ainda mais. Não, não vai. Tem que ficar o mesmo. Subirá com a introdução do bloquinho, correto. E após o derretimento, esse nível descerá. Não tem como também. Subirá com a introdução do bloquinho e após o derretimento, esse nível permanecerá sem alteração. Essa aqui. Não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho? Não, ele tem que mudar. Ele tem que subir o nível. Você sabe que funciona desse jeito. Subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo e após o derretimento o nível descerá. Não tem. O subir ele vai. Poderia até inventar de calcular qual a porcentagem, mas descer não desce, certo? Então não subirá, não descerá, não sofrerá alteração, não, ele vai subir. Então é a letra C mesmo. E diz assim, essa do Enem: a Terra é cercada pelo vácuo espacial e, assim, ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre de um pequeno desequilíbrio energético de cerca de 0,3% entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado, ou 1 watt, né? Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 a 22 joule. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a quinta joule. É muita energia para transformar, para derreter gelo. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas estaria entre... Deixa eu passar aqui para baixo primeiro. Bom, o que a gente poderia fazer aqui? Primeiro, né, quantidade de gelo, energia para derreter gelo. Tá. A fórmula sobre o calor latente é essa aqui. É mal. É a massa vezes o calor latente, que é o L, que é a quantidade de calor latente, quantidade de energia, né, de calor. Beleza, a massa eu quero, a quantidade de calor de certa forma eu tenho, porque é essa energia aqui, 1,6 vezes 10 a 22 joule. E cadê o calor latente? Bom, eu consigo calcular o calor latente de fusão por essa situação aqui, ó. 1 kg de gelo, para 1 kg é necessário 3,2 vezes 10 a quinta. Posso ir atrás calcular esse calor latente? Posso, mas eu vou usar um artifício que vocês gostam muito, que é a regrinha de 3, de comparar calor e massa. Então, para 1 kg, eu preciso de 3,2 vezes 10 a quinta joule. Então, para 1,6 vezes 10 a 22 joule, eu preciso de X. Simples assim. Bora aí, fazendo essa aplicação de regra de 3, multiplicar cruzado, o jeito que você quiser aí. 3,2 vezes 10 a quinta. Simplificando aqui, vai dar 2 embaixo. Então, ali eu tenho 22, 10 multiplicando, né? Eu vou tirar um deles. Ficar 10 vezes 10 a 21. 2 vezes 10 a quinta. 10 dividido por 2 dá 5. 10 elevado a 21 sobre 10 a quinta é uma divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 21 menos 5 dá 16. Isso, né? 20...
2021, trilhões de toneladas. Trilhões de toneladas. Bom, tonelada, porque esse valor aqui está dando em quilogramas, tá? Porque essa massa aqui, eu estou fazendo a comparação com quilograma. Esse quilograma aqui, ó. Tá, então aqui tem quilogramas. Uma tonelada tem 10 a terceira toneladas. 10 a terceira. Deixa eu subir aqui rapidinho, para a gente fazer esse cálculo. Uma tonelada tem 10 a terceira quilogramas. Trilhões de toneladas. Quanto é um trilhão? Bora ver aqui. Mil, milhão, bilhão, trilhão. É 10 a 3, 6, 12. 10 a 12. Isso é um trilhão. Então, somando com aquele... Somando não, multiplicando, né? Esse 10 a 12 com 10 a terceira vai dar 10 a 15. Então, eu tenho que ter 10 a 15 para isso ser trilhão de tonelada. No caso lá, deixa eu passar para cá esse valor. Para ter 15, eu tenho que desmembrar um daqueles 10. Então tá aqui, ó. Então quer dizer que é 50 vezes 10 a 15. Então isso aqui é trilhão de tonelada. Então é um valor que está entre 40 e 60. Letra B. E chegamos em mais uma seção, a última no caso, que é o princípio das trocas de calor. Primeira questão aqui do Enem. Só para você perceber o quanto que cai no Enem isso, hein? Diz assim: as altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor, que ao passar pelo radiador é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Bom, o que a gente precisa saber aqui? A ideia é que esse líquido, né, ou pode ser água, ou tem um líquido especial, ele absorva o calor. Absorva o calor. Tá certo. Bora ver então, alto calor específico, bora ver. Calor MC delta θ. Tá? Então, a quantidade de calor vai ser a mesma, porque o motor sempre vai estar liberando a mesma quantidade de calor. Essa massa de água podemos, né, administrar ela, mas olha aqui, para que haja uma alta ele tem que variar pouco. Ele tem que variar pouco, porque senão, se esse líquido variar a temperatura muito alta, aí acabou, ele vai evaporar e eu vou ter que ficar completando aquele fluido. Então, para que ele seja baixo, o calor específico tem que ser alto. Todo material com calor específico alto, ele tem uma baixa variação de temperatura. E a água é um excelente fluido para essa ideia aqui. Ele absorve muito calor e varia pouco a temperatura. Então, a letra A é interessante. Eu vou brevemente marcar e de repente, se eu me arrepender... O outro diz um alto calor latente de fusão. Não. Porque eu quero justamente fazer com que esse motor ele não superaqueça, ele não tenha uma variação de temperatura. E calor latente de fusão, ele tem que mudar de estado físico. E eu não preciso, eu preciso que ele continue líquido. Baixa condutividade térmica. Se ele tiver uma baixa condutividade térmica, ele não vai absorver o calor. Ele vai bloquear o calor, vai continuar tudo lá no motor. Então aqui é ruim. Baixa temperatura de ebulição. Não posso fazer com que esse líquido evapore.
Então, se ele tiver uma baixa temperatura de ebulição, com pouco calor ele evapora, não, ele tem que continuar lá. Alto coeficiente de dilatação térmica. Seria o que? O gama aqui? Bom, onde é que eu encontro esse gama? Aqui na dilatação térmica. Ó, V0 vezes gama vezes delta θ. Até que a temperatura está ali. Mas, e aí? Cadê o calor? Não vai influenciar em muita coisa. Não é o que a gente precisa. Então, era a letra A mesmo. Próximo, aqui no Rio Grande do Sul. Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 gramas de gelo a 20 graus Celsius, menos 20, perdão, para transformar em água a 50 graus Celsius? Considere o calor específico do gelo, 0,5, calor específico da água, 1, calorigrama grau Celsius, e o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Essa aqui é clássica. Clássica. A gente tem um gelo, isso a menos 20. Certo? Fornecemos calor para esse bichinho aqui, ele vai acontecer o quê? Ele vai fugiu a palavra. Perdão, não. Aí a gente vai ter ainda gelo a 0 graus Celsius. Certo? E aí depois a gente continua aquecendo. O gelo derrete, mas ainda a 0 graus Celsius. E depois fornece mais calor. E essa água está a 50 graus Celsius. O que nós temos? Daqui para cá, do gelo a menos 20 para o gelo a 0, é um calor sensível, porque ele vai mudar de temperatura. Do gelo a 0 para a água a 0 é um calor latente, porque ele mudou de estado físico. E da água a 0 à água a 50 graus Celsius, nós temos outro calor sensível. Simplesmente. E agora é só reconhecer essas mudanças, calcular cada um. Eu vou chamar de calor sensível 1, e 2, só para diferenciar esses dois. Vou subir. Não, primeiro eu vou pegar. Já vou calcular esse calor sensível 1. Que é o que? Massa vezes calor específico vezes delta θ. A massa é 200 gramas. Calor específico 0,5 de gelo, hein? E a variação de temperatura? Estava menos 20, foi para 0, é 20. Muito bem. Já posso subir rapidinho. Então aqui, 0,5 vezes 20 dá 10. Então, 200 vezes 10, 2.000 calorias para que ele vire gelo a 0. Agora, calculo o calor latente para que ele dissolva a massa, 200. E o calor de fusão, 80. 2 vezes 8, 16 com 3 zeros. Então, 16.000 calorias para ele derreter. E o calor sensível, 2. MC delta θ. A massa é 200. O calor específico é 1. E aí ele estava em 0, foi para 50. A variação de temperatura 50. 2 vezes 5 dá 10 com 3 zeros. E agora é só somar tudo isso. 16.000 com 10.000 dá 26. Com 2, 28.000 calorias ou 28 quilocalorias. Letra A. E voltamos para São Paulo. Diz assim na Mackenzie: nas engenharias metalúrgica, mecânica e de materiais, o processo de têmpera é muito utilizado para conferir dureza aos materiais. Quando a gente fala em vidro temperado, né, não é que colocaram tempero neles, não. É por causa desse processo de têmpera. É muito utilizado para conferir dureza aos materiais. Esse processo consiste em submeter o material a um resfriamento brusco após aquecê-lo acima de determinadas temperaturas. Isso causa o surgimento de tensões residuais internas, provocando um aumento da dureza e resistência do material.
Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um aluno deseja realizar a têmpera de uma barra de ferro, cuja massa vale 1000 gramas. A peça é então colocada em um forno de recozimento durante o tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico com o forno, né? Em seguida é retirada e rapidamente imersa em um tanque com 10.000 gramas de óleo, cujo calor específico sensível vale 0,4 caloria/grau Celsius. Sabendo-se que o calor específico sensível do ferro tem valor aproximado de 0,11 e que a temperatura do óleo muda de 28 para 38, a temperatura do forno no momento em que a barra é retirada vale aproximadamente. Muito bom. Bora juntar as informações que eu gosto pra caramba. Então nós temos uma massa de ferro, 1000 gramas. Então eu vou ter uma temperatura inicial, não sei quanto é essa temperatura inicial dessa barra de ferro. Sei que o calor específico dela, 0,11 caloria por grama/grau Celsius. Fechamos aqui as informações da barra de ferro. E o óleo? O óleo, eu tinha 10.000 gramas de óleo. A variação de temperatura do óleo foi de 28 para 38, então 10 graus Celsius. Ele aqueceu, logicamente um troço quente foi colocado nele e vai aquecer. E o calor específico do óleo é 0,40 caloria por grama/grau Celsius. Correto. Então o que isso vai acontecer? Isso aqui, ó, eu tenho o óleo e a barra. Deixa eu colocar a barra aqui, ó. Muito bom. Bom, a ideia é que toda a energia, uma parte da energia da barra é transferida para o óleo. Então temos duas energias aqui. Deixa eu subir rapidinho. Temos um calor que foi liberado pela barra e um calor que foi absorvido pela água. A ideia é que nada se perdeu aqui. Então, o calor absorvido pela barra, mais o calor liberado pela barra, o calor absorvido pelo óleo, mais o calor liberado pela barra, isso tem que dar zero. Isso aqui nós chamamos de equilíbrio térmico. Tá aqui, ó, escrito aqui em cima, equilíbrio térmico. A ideia é que toda energia ela fica ali mesmo. Então bora ver. O óleo só sofreu variação de temperatura, então é calor sensível. Já vou deixar tudo no azul, tá? E do mesmo jeito, não, vou deixar no vermelho para você fazer a referência lá com os dados. Mesma coisa a barra. Bora trocar esses valores. Eram 10.000 gramas de óleo. Calor específico 0,4 e a variação de temperatura 10. Tá. E a barra, 1000 gramas de ferro, calor específico 0,11 e a variação de temperatura é a temperatura final. Ele terminou com quanto? Tá. Depois que ele colocou, essa aqui é a temperatura final, né? A mesma temperatura com que o óleo ficou, né, que ele aumentou, é a temperatura que a barra também ficou. Então foi 38 a final, menos a inicial que eu quero. Isso tudo tem que dar zero. Na verdade, Thiago, passa para cá, sobe aqui para a gente analisar todos os cálculos para cá. Vamos lá então, né? 10.000 vezes 0,4 vezes 10 dá 4.
10.000 vezes 4 dá 40.000. Mais 1.000 vezes 11, 0,11, 1, 2, 3, 110. 110 e 88 menos θ zero. Tá bonito. Vou passar esse 110, essa fração toda lá para o outro lado. Então ficou... Tanto faz, né, Thiago? Tanto faz. Então 110 é 38 menos θ zero igual a menos 40.000. Passando esse 40.000 dividindo, esse 110 dividindo para lá, menos 40.000 dividido por 110. Certo? Não queria subir, então não vou subir não. Vou ficar por aqui, para cá, Thiago, para cá. Isso aqui dá menos 363, menos 63. Passando esse 38 para lá, vai dar menos 363, 63, menos 38. Então, isso aqui... Bom, depois que você fizer todo esse apanhado... são dois valores negativos ali. Então eles vão se somar e manter o sinal negativo, só que esse sinal negativo ele vai anular porque nós temos o sinal negativo também lá no θ zero. Você sabe fazer isso, né? Somando aqueles dois valores, dá 401,63 graus Celsius. Tá, mas ele quer, acho que aproximadamente, né? Não, 400, né? Letra D. E vamos para o Rio de Janeiro. Diz assim: para aquecer a quantidade de massa M de uma substância foram consumidas 1.450 calorias. A variação do seu calor específico, C, em função da temperatura, θ, está indicada no gráfico. Rapaz, uma substância que muda o calor específico. Que interessante. O valor de M em gramas equivale a... Que coisa, hein? Mas todas as vezes que nós temos uma coisa variando, não sei se você lembra lá do força elástica, trabalho também de uma força variável, impulso de uma força variável, e mostra um gráfico, a gente tem que calcular a área, né? Tá, bora então analisar aqui calor específico e temperatura. Calor MC delta θ. Então, se eu pegar... tá. Tá vendo aqui? C e delta θ, eles estão bem aqui aparecendo, ó. Então, vou isolar esses dois. C vezes delta θ igual ao calor pela massa. C vezes delta θ são os dois eixos desse gráfico. Então, quer dizer que C delta θ, ele representa a área desse gráfico. Mais uma vez voltou essa ideia, né? De gráfico com cálculo de área. Só que temos duas áreas conhecidas. Essa área 1 aqui, que é um trapézio em pé, e essa área 2, que é um retângulo. Então, se nós calcularmos essa área, nós temos a quantidade de calor. Quer dizer que essa área é igual numericamente a isso aqui, ó. Verdade, não é calor não. O cálculo dessa área é igual a Q sobre M. Então, bora calcular essas duas... essas duas áreas. Tá certo. Primeira área. Primeira área é um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior está aqui, ó. Esse trapézio está em pé.
0,25. Base menor, 0,20. A altura, uma altura deitada, né? 20 sobre 2. Então, essa área 1 está dando 20 por 2 dá 10, tá bom. 0,25 mais 0,2 dá 0,45. 0,45 vezes 10 dá 4,5. Isso aqui, se a gente quisesse usar uma unidade, é o que? É calor por massa. Então, calor por massa é caloria por grama. Caloria por grama. Tá bom. Temos um valor já. E a área 2? A área 2. A área 2 é um retângulo. Base vezes altura. Já vou escrever bem aqui. A base de 20 para 60 tem 40. E a altura 0,25. Então, podemos fazer 4 vezes 2,5 vai dar 1. Não. Vai dar 10. A área 2 dá 10 caloria por grama. Correto? Essas são as duas áreas. Então, se eu somar as duas áreas, vai ter tudo aquilo que a gente precisa. Então, tá, perdão. Nós temos isso aqui, ó. 1.450 calorias. Se eu somar o calor do primeiro, da primeira parte do gráfico com o segundo, vai dar 1.450 calorias. Tá, então só falta trocar, né? Então, MC delta θ, isso, 1, né? Mais MC delta θ, 2, 1.450. 450. Muito bem, essa primeira aqui, massa eu quero. Esse primeiro C delta θ é o 4,5. Que nós calculamos. Essa massa eu quero. Esse segundo esse C delta θ é o 10. E isso dá 1.450. Subindo aqui, só para ver as alternativas. 4,5 mais 10 dá 14,5 M. 1.450. E está dando na cara essa resposta, hein? Para que 14,5 vire 1.450, eu tenho que multiplicar por 100, né? 100 gramas. Então a resposta é letra B. E chegamos na nossa última, também do Enem. Muito Enem, hein? Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Porque a gente sabe que a função é essa, mas não existe esse calorímetro perfeito. Vamos falar já já. Então, dependendo dessa variação, tem uma classificação. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido da garrafa. Porcentagem do valor inicial. Tá, entendi. O quadro apresenta a categoria e os intervalos de variação percentual de temperatura. Então, se mudar, se for menor que 10%, é tipo A, 10% a 25%, tipo B, e o pior de todos é o maior que 55%, ou seja, quase não segura a temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparados e misturados em uma garrafa. Depois a gente vai ver esse quadro aqui, bora subir aqui. São preparados e misturados em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água. Mediu 16 graus Celsius. Qual o selo, então? Tá bom. Como eu estava falando, né? Calorímetro. O que é um calorímetro? É
um recipiente que ele é hermeticamente fechado, mas também a questão de não trocar calor com o meio. Não tem isso aqui, ó. Certo? Não tem o inverso também, né? Ele não deixa nem sair, nem entrar calor. A garrafa térmica teria que ser... É um calorímetro. É um calorímetro, mas ele não é perfeito. Não temos calorímetro perfeito. Temos uns próximos. Correto. Então tá. Então, pensando nisso, colocamos o que? Água fria com água morna. Uma fria e uma quente. Então tá aqui. Coloquei uma porcentagem de água quente. Tá aqui, água quente. Espera aí, bora ver aqui. 1/3 de água fria. Tá mais ou menos 1/3 aqui. 1/3 de água fria. E 2/3, logicamente, de água quente. A água fria está a 10 graus Celsius. E a quente está a 40. Opa, 40 tem que estar quente. 40 graus Celsius. Vai ter que ter troca de calor aí, né? De forma perfeita, como é que ficaria esses cálculos? Por que de forma perfeita? Porque não teve troca de calor com o meio. Tá. Todo o calor recebido mais o calor cedido pela água quente, isso tem que dar 0. Não perdeu para o meio. Calculando, MC delta θ, ninguém mudou de temperatura, mas MC delta θ, estou colocando as cores aí para você saber quem é quem. A massa fria é 1/3, tanto aqui. Calor específico é o da água, pode eu trocar, mas é o mesmo valor. E variação de temperatura? Ela estava... Ah, tá. A temperatura Não. Essa aqui é a temperatura que foi medida. Mas a gente quer saber a perfeita aqui. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Ele estava a 10. Está aqui. E o outro? Massa 2/3. 2/3. O calor específico e a variação de temperatura final menos inicial. Isso tem que dar 0. O que eu posso fazer aqui? Corto massa, só massa, tá? E o calor específico, são os mesmos. Então ficou... Ah, o 3 dá para ir embora também, né? O 3 está nos dois. Então aqui na frente ficou o θ menos 10. Lá atrás ficou 2θ menos 80 igual a 0. Vou subir aqui um pouquinho. O que eu tenho? 2θ mais θ dá 3θ. Menos 80 menos 90, menos 80 menos 10 dá menos 90. Quando eu mandar para lá, vai ficar mais 90. Então a temperatura de equilíbrio deveria ser 30 graus Celsius. Certo? Deveria. De forma perfeita, era para eles atingirem 30 graus Celsius. Mas quando foi medir, que temperatura que deu? 16. Certo? Então, não é perfeito não. Era para estar mais quente esse em equilíbrio. Mas não, ele perdeu um pouco de calor para o calorímetro e de repente para o meio. E acabou que registrou-se 16. Bora fazer a porcentagem disso então. A porcentagem de temperatura, vou colocar desse jeito. Então vai ser quanto foi medido e quanto deveria ser medido. 16 por 30. É quase a metade, né? Que se fosse 15 ia dar 50%. Aí deu 467. Isso é 46,7%. 46,7%. Aí a gente pode reconhecer como sendo aqui, ó.
né? Tipo D. Então, letra D. Bom, os conceitos são interessantes, né? Para pensar algumas coisas, mas espero que tenha valido essa revisão. Dedique-se aí nos estudos, é importante. Abraço para vocês.